Olá, meu aluno, você aí do primeiro ano do ensino médio, hein? Olha, não se preocupe, você não conseguiu a média lá na avaliação, na primeira avaliação, se preocupe não. Vamos revisar agora o conteúdo para você garantir a sua aprovação através dessa aula de recuperação, que é a aula 48. Vamos ver lá nessa 48 o que você vai rever? Olha lá na telinha. Nós vamos rever sobre compostos inorgânicos, ácidos, da parte 1. Vamos rever compostos inorgânicos, as bases. Vamos rever massa atômica e massa molecular. E vamos rever quantidade de matéria, que nós chamamos de mol, e também constante de Avogadro. Beleza? Sendo assim, compostos inorgânicos ácidos. Nós vamos rever o que significa ácido, a escala de pH, né, que nós chamamos de escala de acidez, e exemplos e aplicação de alguns ácidos comuns do nosso cotidiano. Logo, conceito ácido. O termo ácido foi usado pela primeira vez no século XVII. Antigamente, acreditava-se que as moléculas dos ácidos apresentavam campos afiados ou projeções como espinhos que irritavam a língua e a pele. Há tempos, os ácidos são conhecidos como uma das classes de compostos que, quando em solução aquosa, que quando dissolvido na água, exibe algumas propriedades, entre elas. Os ácidos, quando colocados na água, apresentam sabor azedo. Quando colocado na água, tem uma habilidade de mudar de cor. Alguns corantes naturais, que nós chamamos indicadores de pH, e eles reagem com certos metais. Eles atacam alguns metais. Ainda mais, os ácidos, quando reagem com bases, eles formam como produto sais e água, né? Através daquela reação que nós chamamos reação de neutralização. Sendo assim, os indicadores de ácidos e bases são algumas substâncias químicas que exibem diferentes cores quando esses ácidos e as bases eles estão dissolvidos na água, por isso chamamos de soluções ácidas e básicas, permitindo determinar o pH. O que é pH? Potencial hidrogeniônico de uma solução. Entre eles, nós temos a fenolftaleína e o tonassol, que são alguns exemplos dos indicadores ácido-base mais utilizados, ok, nos laboratórios, né? Então, nós dizemos que eles são mais utilizados em laboratórios. E as cores desses indicadores diante de ácido e base são as seguintes. Fenolftaleína, quando está no meio ácido, ele é incolor. Mas quando ele passa para o meio básico, ele se torna róseo ou avermelhado. Por quê? O que é ácido? Quando o pH está no intervalo de 0 a 7. Quando está de 7 a 14, é base. 7 é neutro. Já o azul de tonassol, ou tonassol, ele é vermelho na presença do ácido, porém azul na presença de base. São substâncias que mudam de cores dependendo do meio ácido ou básico que ele se encontrar. Calcular o pH a partir da concentração hidrogeniônica, né? O potencial hidrogeniônico a partir da concentração hidrogeniônica, que é H+. H+ é o íon. Quando você coloca entre parênteses, nós temos a concentração molar do H+. Para realizar o cálculo do pH de uma solução por meio da concentração hidrogeniônica, utilizaremos que pH é igual a menos, olha aí, menos log da concentração de H+. Não esqueça. Né? E você conhecendo o pH para determinar o H+, a concentração é igual a 10 elevado ao pH negativo. Se você encontra o pH 4, então o H+ é 10 elevado a menos 4. Se o pH é 8, H+ é igual a 10 elevado a menos 8. Não existe valor pH negativo.
é de 0 a 14. Porém, na concentração, você utiliza 10 elevado ao valor negativo do pH. Se você multiplica H mais vezes o H menos, nós vamos ter constante, 10 a menos 14. E se você soma o valor de pH mais pH é sempre 14. Quer dizer, as concentrações de hidrogênio iônica e hidroxila iônica, quando multiplicado pelo outro, vai dar 10 a menos 14. Se um é 10 a menos 12, a outra é 10 a menos 2. Se um é 10 a menos 5, a outra 10 a menos 9. Quando somos expoentes, tem que dar 10 a menos 14. E pH, 3 com 11, 14. 2 com 9, 14. 5 com 8, vamos dizer assim. Você vai ter sempre 14, tá bom? 5 com 9, 14. 6 com 8, 14. E assim sucessivamente. Tá joia? Quando a hidroxila, você quer calcular a concentração, é igual a 10 elevado a menos pH. Concentração hidroxiliônica, para realizar o cálculo, você vai utilizar o mesmo. Só que em vez de você trabalhar com a concentração de H+, você trabalha com a concentração de OH-. Tá bom? Concentração de OH- é 10 elevado a menos pOH. pOH é igual a menos log pOH-. Se você multiplica uma pelo outra, H mais OH- vai ser 10 a menos 14, porque volta a somatória de pH mais pOH é 14, tá bom? Então, pH é 9. Quanto é o pOH? 5. 9, 5, 14. E vice-versa, tá joia? Na aula 35, nós vamos ver sobre base. Conceituar a base, algumas bases do dia a dia, força da base e base de origem da amônia, né? Também suas nomenclaturas. Porque conceituar bases é o seguinte. Segundo Arrhenius, bases são substâncias que, quando dissolvidas em água, liberam íons OH-, que a gente chama de hidroxila. E vamos usar o exemplo. Se você tem hidróxido de sódio, quando colocado na água, o íon negativo ânion será sempre a hidroxila. Por isso, o nome, quando vamos dar nome às bases, começa sempre porque hidróxido de sódio, por exemplo. As bases são geralmente substâncias iônicas, portanto, o processo de liberação de íons significa que ali está havendo uma dissociação iônica. Ionização somente para os ácidos. E dissociação das bases, olha aí. KOH, sempre liberando como íon negativo a hidroxila. MgOH2, libera 2OH-. A LOH3, liberam sempre OH-, tá joia? O número que vem depois do parênteses significa dizer que é o nóxido do metal. MgOH2, 2OH, porque o Mg é mais 2, o alumínio é mais 3 e assim sucessivamente. Essa dissociação é fundamental para entender o comportamento químico das bases e solução aquosa, onde elas contribuem para o aumento da concentração de hidroxila na solução, quer dizer, quando está no meio da água. Força de uma base, base forte, quando está em solução aquosa, e se dissociará quase totalmente, resultando em uma alta concentração de hidroxila na solução. Já as fracas são aquelas que são praticamente insolúveis, possuem um baixo grau de dissociação, liberando pequena quantidade de hidroxila, tá bom? E a nomenclatura não é difícil. A nomenclatura diz o seguinte, vamos usar a palavra hidróxido, que vem da hidroxila, a preposição de o nome do cátion. NaOH, hidróxido de sódio. Já para diferenciar cátions do mesmo elemento químico, com diferentes cargas, a nomenclatura recomenda informar entre parênteses a carga do cátion igual ao logaritmo romano. E eu falei ferro 2 e ferro 3. Então, hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3, ou ainda hidróxido ferroso ou hidróxido férrico. Tá? Lá na aula de 39, nós vimos o quê? Massa atômica e massa molar. Sendo assim, o que é massa atômica? É uma propriedade física associada aos átomos dos elementos químicos. Ela representa a média ponderada das massas dos isótopos naturais de um determinado elemento, levando em consideração a abundância relativa desses elementos.
Agora, a massa de um elemento químico é a medida da massa de um átomo desse elemento em comparação com a unidade de massa atômica U, ou seja, o Dalton, que é aproximadamente igual à massa de um átomo do isótopo 12 do carbono. Exemplo de aplicação e interpretação de massas atômicas. Vamos lá, então? Vamos rever o seguinte. Ó. Se afirmarmos que a massa atômica de um átomo do elemento químico oxigênio é igual a 16 U, quer dizer, 16 unidades de massa atômica, queremos dizer que um átomo de oxigênio ele é 16 vezes maior do que 1/12 da massa do carbono 12. Tem o carbono 12, o 13 e o 14. Por quê? Porque são isótopos, mesmo no de prótons, massa atômica diferente, porque tem número de nêutrons diferente. Então, a referência é 1/12 do carbono 12. Se o oxigênio, a massa atômica é 16U, significa dizer que é 16 vezes maior do que 1/12 do carbono 12. Para a massa atômica de um elemento químico, o que é que nós fazemos? Devido à existência dos isótopos, a massa atômica de um elemento químico deve ser expressa pela média ponderada das massas atômicas de todos os seus isótopos. Falei, nós temos o carbono 12, carbono 13 e carbono 14. Então, eu poderia pegar a quantidade, a abundância do carbono 12, vezes a percentual que ele existe, mais do 13, mais do 14, multiplicando pelas abundâncias e divide por 100. Então, com relação àquele isótopos, aquele elemento químico, as massas ponderadas dos seus isótopos representam a massa atômica daquele elemento químico, onde nós chamamos a massa atômica de cada isótopo. Vamos dizer, 12, 13, 14. Percentual, a abundância que existe na natureza de cada isótopo. Tudo bem até aí? Beleza! Então, temos mais ainda que revisar para vocês, né? Sobre massa molecular, é uma medida da massa de uma molécula, ou seja, a massa total de todos os átomos que compõem essa molécula. E ela é expressa em unidades de massa molecular. Sendo assim, ó, massa molecular da substância deve ser expressa em U, que é a unidade de massa atômica, e indica a massa que existe numa molécula. Por quê? Para calcular a massa molecular, você precisa seguir alguns passos. Primeiro, identificar os átomos presentes na molécula, obtendo a fórmula química da substância de interesse que você está querendo calcular. Ela fornece informações sobre quais elementos estão na molécula e suas proporções, quer dizer, suas quantidades. Por exemplo, H2O, existe 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Quando você soma as massas atômicas, você chega a uma massa molecular do composto, tá certo? E aí você vai determinar as massas atômicas, que consulta a tabela periódica e vai encontrar lá as massas atômicas dos elementos presentes na fórmula química. Uma vez as massas atômicas conhecidas, vamos calcular a massa molecular. Para cada elemento na fórmula, multiplica a sua massa pelo número de átomos que existe naquele composto. E em seguida soma todos os módulos obtidos para todos os elementos presentes na fórmula, e aí você vai chegar à sua tão sonhada fórmula molecular. Valeu? Na aula 40, vale também relembrar o que significa quantidade de matéria e o que é constante de Avogadro. Quando eu falar em quantidade de matéria, eu estou me referindo ao quê? O número de mol, não é? E aí, ó, quantidade de matéria que eu represento por N minúsculo é a quantidade de matéria que é uma grandeza física, a qual representa a quantidade de espécies elementares ou entidades, sejam elas átomos, sejam moléculas, sejam íons ou elétrons, que estão presentes em uma amostra de uma substância. Em termos mais simples,
dizemos que é a medida do número de partículas que compõem uma porção específica da matéria. E a unidade de medida é o que chamamos de unidade padrão para a quantidade de matéria, que é conhecida como mol. Então, mol é a quantidade de matéria, tá certo? Então, o mol de uma substância contém um número específico de entidades elementares, conhecido como o número de Avogadro, que foi o cientista que descobriu, né? Então, um mol de qualquer entidade existe 6,02 vezes 10 elevado a 23, ok? Então, independente de ser o mol de elétrons, 6 vezes 10 elevado a 23, o mol de moléculas, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Quanto à massa molar, então nós temos aqui a substância, hidrogênio, massa molecular, 2U. Massa de 1 mol, quer dizer, que existe 1 mol de molécula, e a massa molar, 2 gramas por mol. Oxigênio, 32 a massa molecular, 32U, 32 gramas por mol, massa molecular. Água, 18 unidade de massa atômica. E aí? Massa molar, 18 gramas por mol. CO2, 44, massa molecular. Massa molar, 44 gramas por mol. E quando eu tenho a glicose, C6H12O6, eu multiplico 6 vezes 12 mais 12 vezes 1 do hidrogênio, mais 6 vezes 16, eu encontro o quê? A forma molecular, a massa molar ou molecular do composto. 180 U para uma molécula, 180 gramas para um mol, portanto, 180 gramas por mol. A massa molar de uma substância é a massa de um mol expressa em grama por mol. E aí, constante de Avogadro, para estimar a dimensão do átomo e compreender a sua contribuição para a estrutura da matéria, é importante determinar quantas entidades ou quantas espécies existem, sobre átomos, moléculas, íons ou outras espécies, considerando todas como um mol. A constante de Avogadro tem seu valor, que foi experimental dele definido, 6,02, 0,22, 14,179 vezes 10 a 23. Para abreviar, nós utilizamos 6,02 vezes 10 a 23 entidades por cada mol, seja átomos, seja moléculas e etc. Tá bom? Relembrando que, quando eu tiver um mol de átomos, eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. Quando eu tiver um mol de moléculas, eu contenho 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Quando eu tiver um mol de íons, 6,02 vezes 10 a 23 íons, e quando eu tiver um mol de elétron, 6,02 vezes 10 a 23 mol de elétron. Aí, meu caro aluno, você que vai fazer a sua prova, a sua avaliação de recuperação, não se preocupe. É só você revisar, tá bom? Aqui, conforme eu ministrei para você nessa aula, os tópicos principais dos conhecimentos que foram ministrados nessa primeira série. E, com certeza, você vai ter um final feliz, hein? Então, muito orgulhoso de ter você aí, ó, como aluno. Eu tenho certeza de que, no segunda série, você vai estar conosco. Lembrando também de agradecer aos professores presenciais de todas as escolas do estado de Rondônia, que contribuíram diretamente para estimular o aluno às nossas aulas. Reconhecemos o grau de dificuldade dos alunos para chegar até a sala de aula e assistir às nossas aulas através da mediação tecnológica, tá bom? E foi por isso que nós sempre fizemos maior esforço para levar a você o melhor possível. Um grande abraço e até o segunda série, se Deus quiser. Valeu!